Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Estudo aponta mais de 12 mil gestações de meninas de até 13 anos no Maranhão. Prazo para inscrição no Enare termina nesta quarta-feira. Fiéis abre inscrições para o segundo semestre, com quase 45 mil vagas. Câmara de São Luís suspende atividades presenciais por 3 dias. A ANP lança aplicativo que ajuda motoristas na escolha de postos de abastecimento. Política com Felipe Clã. Uma simples agenda eleitoral gerou crise ou não existe consenso no PT do Maranhão? No Boletim da Copa com Paulo Pellegrini, as emoções da primeira semifinal com França e Espanha. No Rádio Opinião, comunicação e resistência, o papel do rap do quilombo urbano na formação sociocultural da juventude periférica de São Luís, com o acadêmico do curso de Rádio e TV da UFMA, Mano Morelles. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. É isso, terça-feira, dia 14 de julho de 2026. Hoje é o Dia Mundial da Liberdade. E hoje é Dia Mundial do Hospital. Dia do Administrador Hospitalar. Dia Internacional das Pessoas Não Binárias. Dia da Liberdade de Pensamento. É dia do propagandista de laboratório. Dia do Engenheiro de Aquicultura. É Dia Internacional de Conscientização sobre Tubarões. Dia Mundial do Chimpanzé. E Dia Nacional dos Povos Americanos. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais na 106, 7 horas, 16 minutos agora. Mayra, vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Vamos aqui com a manchete e também os destaques de O Imparcial, e você confere com a gente em www.universidadefm.ufma.br, também lá no YouTube Universidade FM 106, e claro, no nosso aplicativo oficial que você baixa gratuitamente lá no nosso site. Trazendo aqui, portanto, Mayra Nogueira, na manchete de O Imparcial hoje, olho na verba. Plataforma online do TCE passa a rastrear repasses de emendas. Isso aqui é importante, viu? Olha aqui para todo mundo acompanhar. O TCE, no Maranhão, ativou o sistema Certifica, plataforma online desenvolvida para que gestores públicos solicitem certidões de emendas parlamentares impositivas. A ferramenta automatiza o envio de documentos e relatórios, atendendo a critérios do STF, Supremo Tribunal Federal. O objetivo é garantir total transparência, segurança jurídica e rastreamento rigoroso dessas verbas, né? Por conta disso aí, por conta dessas verbas, né? Que tem o Supremo, né? Por meio aí de ações do ministro Flávio Dino, né, encalacrando políticos no controle de verbas de maneira totalmente descontrolada, né? Essa que é a verdade, e sem transparência. 7 horas e 18 minutos, que mais de destaque em Um Imparcial, Mayra? 1,3 bilhões em emendas sem identificação na Câmara Federal. É muito dinheiro. Moraes suspende visitas de Flávio Bolsonaro ao pai. Filarmônica de Minas Gerais em São Luís, com oficinas e concerto gratuito no Teatro Arthur Azevedo.
A Filarmônica de Minas Gerais realiza um intercâmbio cultural em São Luís de 22 a 24 de julho, com a programação que inclui 8 oficinas gratuitas de aperfeiçoamento na Escola de Música e encerra com um concerto aberto ao público no Teatro Arthur Azevedo. É isso aí, música erudita, né? Que o pessoal gosta. Olha, Câmara adia a votação da nova Lei de Zoneamento de São Luís. A atualização da Lei de Zoneamento é considerada uma das propostas de maior impacto urbanístico em discussão na Câmara, por estabelecer regras para o uso e ocupação do solo, influenciando diretamente o desenvolvimento urbano, a expansão imobiliária, a preservação ambiental e a instalação de atividades econômicas na capital. Esse projeto foi retirado de pauta por solicitação do coletivo Nós. O relator pede mais tempo para analisar mais de 100 emendas. Isso aqui é uma coisa que precisa realmente de discussão, claro, né? E dessa participação. Só que 100 emendas é muita coisa, né? Enfim, né? Tem que acompanhar esse processo, né? Porque isso aqui também já deveria ter passado há muito tempo. As coisas são tudo atrasado, né? Enfim, protelando, né? Medidas protelatórias também. 7h20, Mayra, vamos aos destaques do Jornal Pequeno. Hoje, terça-feira, temos aqui como manchete: Porto do Itaqui e Vale reforçam parceria estratégica no Maranhão. Representantes da Vale compartilharam indicadores operacionais, resultados recentes, práticas de gestão e iniciativas de sustentabilidade desenvolvidas no empreendimento, né? E ainda como destaque, Jornada Inovação Luís impulsiona pequenos negócios e estimula a cultura de inovação na capital. Pesquisa Nexus BTG mostra alta na preferência por candidato fora de Lula e Bolsonaro. Adolescente e crianças são baleados durante ataque em Bom Jardim. Alta do IOF tira bilhões da Previdência e reduz recursos para Tesouro. É isso. E Pedro Lucas lança a pré-candidatura ao Senado na próxima quinta-feira. é isso aí. E debêntures incentivadas. Como funcionam os títulos isentos de imposto de renda? Pois é, poucos investimentos de renda fixa, oferecem isenção total do IR, né, do imposto de renda. Saiba como funciona. Os debêntures, né, são incentivados e porque eles ganharam espaço na carteira de investimentos. E TCU identifica atrasos em metas do governo e pior desempenho na saúde e no novo PAC. Esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta terça-feira. Daqui a pouquinho, Mayra tem destaques dos portais. São 7h22 agora. Previsão do tempo e tábua de maré. Nesta terça-feira, São Luís e o Maranhão devem ter um dia com alguns chuviscos pela manhã. A temperatura segue em torno de 26 graus, com o clima quente e umidade alta, o que pode deixar o tempo abafado. Ao longo do dia, o céu pode ficar parcialmente ensolarado, mas com possibilidade de instabilidade. Por isso é bom sair preparado para a chuva leve e variações no tempo. Adalberto. Vamos lá, Mayra, agora com a tábua de maré nesta terça-feira. Portanto, hoje, terça-feira, cadê a informação, Mayra Nogueira? Está bem aqui, está aqui, previsão do tempo, neste dia 14, da pré-mar. A primeira aconteceu às 6h36, né, agora há pouco, com 5,9 metros. A segunda será às 7h10 da noite, com 5,8 metros. A primeira baixa-mar aconteceu às 0h21, com 0,7 metro. A segunda será ao 12h59, com 0,2 metro. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você.
Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7h25. Vamos com informações do trânsito direto com Borges Júnior. Não é isso, Borges? Bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia a todos. A gente traz informações referentes à Avenida Santos Dumont. Neste momento, diferente do que acontece normalmente ao longo da semana, quando não é período de aulas, nesse período agora de férias escolares, o fluxo ele segue sem alterações na Avenida Santos Dumont, neste horário, no acesso a Casemiro Júnior, no Anil. Informações referentes àquele trecho de imediações do Banco do Brasil, do antigo INCRA, ali nesse trecho aí no acesso a Casemiro Júnior. Normalmente, o trânsito fica bastante conturbado, com registro de retenção, lentidão, mas diferentemente, como dissemos, período de férias escolares, e o trânsito segue fluindo sem alterações nesse trecho da via, tanto para quem busca acessar a Casemiro Júnior no Anil, quanto quem faz o movimento inverso nesse mesmo trecho, saindo da Casemiro para acessar, então, a Santos Dumont. São essas as informações. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. Aqui na Avenida dos Portugueses, o trânsito também está seguindo demandado, mas fluindo neste momento. Que coisa maravilhosa, né? Mas se você quiser mandar informações também, né? Tá aqui, 992-17-2647, trânsito tranquilo nesses dias. Vamos aproveitar. Vamos ao noticiário, Mayra. Notícias da cidade. Borges Júnior, vamos tratar agora sobre esse caso, né? Na verdade, é um estudo apontando aí mais de 12 mil gestações de meninas, né? Meninas gestantes de até 13 anos aqui no Maranhão. Que realidade cruel, hein? Meninas entre 10 e 13 anos tiveram mais de 12 mil gestações estimadas aqui no Maranhão entre os anos de 2012 e 2022. Esses dados eles fazem parte de um estudo da Fiocruz, foi publicado nos cadernos de saúde pública. Estudo também ele alerta para a possível subnotificação dos casos de violência sexual contra crianças. A pesquisa, ela utilizou informações de sistemas do Ministério da Saúde, embora tenham sido registradas 4.839 gestações. Os pesquisadores, eles estimam que o total ultrapasse 12 mil, ao considerar casos iniciados ainda aos 13 anos e concluídos após os 14. Esse levantamento, esse estudo, ele mostra ainda que no mesmo período foram notificados 410 mil casos de violência sexual envolvendo meninas dessa faixa etária. Para os autores que desenvolveram essa pesquisa, que desenvolveram esse estudo, a diferença entre esses números reforça indícios de que muitos casos podem não ter sido oficialmente registrados. O estudo também ele aponta que a gravidez na infância ela apresenta maior risco de parto prematuro, baixo peso ao nascer e aumento das taxas de mortalidade, tanto materna, fetal e também neonatal, além de destacar desigualdades regionais e dificuldades de acesso
ao aborto previsto em lei para vítimas de violência sexual. Adalberto, Mayra. Que coisa cruel. 7h29, Mayra Nogueira. Borges, falando agora sobre esse prazo para inscrição no Enare, que termina hoje, aliás, amanhã, né? Quarta-feira. As inscrições para o Enare, que é o Exame Nacional de Residência 2026-2027, eles seguem até esta quarta-feira, dia 15, e elas são destinadas, essas inscrições, aos programas que exigem pré-requisito. O cadastro ele deve ser feito pela internet, o candidato precisa escolher a cidade onde vai fazer a prova. Em relação à taxa de inscrição, o valor dessa taxa é de R$ 330, pode ser paga até o dia 17 de julho. A confirmação dessa inscrição, ela acontece após o pagamento ou o deferimento do pedido de isenção. Em relação às provas, as provas elas vão ser aplicadas no dia 13 de setembro, são a aplicação em 60 cidades brasileiras. O exame vai ter 80 questões objetivas e vai ser aprovado o candidato que acertar pelo menos 50% da prova. No caso da residência multiprofissional e uniprofissional em saúde, o candidato ele faz a prova primeiro e somente depois ele escolhe a especialidade e a instituição para a qual deseja concorrer. Dúvidas sobre o processo seletivo, essas dúvidas elas podem ser esclarecidas por meio de canais oficiais da Fundação Getúlio Vargas, a fundação que é responsável pela organização do Enare. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. São 7h30 agora, mandando um alô aqui para Mari Silva Mourão, Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena, Adriana, no YouTube. Quem está por aí, Mayra Nogueira? A Socorro Brito está em Passo Lumiar, o Renato Gomes com a Luzia também nos acompanha em Passo Lumiar. Hilda, no bairro de Fátima, bom dia. Bom dia também a Rosângela Moreira, na Coab. É isso aí. Daqui a pouquinho Borges retorna com mais informações. Está na hora do break rápido e em seguida Felipe Clã com análise política. Aposentado. Você não perdeu seu valor. E o Simpro-ICEMA sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simpro-ICEMA. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simpro-ICEMA, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Política. 7h31 agora. Esse é o horário de política, esse é o horário de Felipe Clã aqui no Jornal Rádio Universidade. Felipe, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Felipe. Bom dia, Adalberto, Mayra, Borges e ouvintes do Jornal da Rádio Universidade. Mayra, hoje os pássaros estão silenciosos. O que houve, Mayra? Não faço a mínima ideia. Bom Será dia, crise querido. política? Que os pássaros continuem cantando. O que tu deu nesse alpiste aí para esses pássaros, rapaz? Não, os meus pássaros são livres. Eu só boto fruta aqui fora, aqui na janela, para eles virem a hora que eles quiserem, entendeu? Tomar água, comer frutas. Né? Eles são saudáveis. É isso aí, é a liberdade total, né? Verdade. Mas, os pássaros Felipe, de Mayra. Mas por falar em liberdade, Felipe, o que é que está acontecendo no PT do Maranhão? Existe consenso? Existe crise? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. O bom, às vezes, da idade é que a gente vive muitas coisas, né? A gente registra muitas coisas, a gente é testemunha, né, de muitos fatos. Eu me lembro no governo de Zé Reinaldo, que eu assessorava e estava lá na gestão da juventude, de ir com, então, deputado Rubens Pereira, o Rubão, o pai, lá para aquela região de Brejo, Santa Quitéria, né? Que já era uma área de atuação muito forte deles, né? Com grande amizade com as lideranças, com a população, né? Rubão tem uma característica que ele gosta de sentar na mesa com o povo, comer, né? Saber da vida alheia.
E, de repente, a gente assiste as lideranças lá convidando o Rubem Júnior, convidando o Braide, é uma questão de opção, né? Não vai ser o Rubem Júnior que vai determinar quem é que eles têm que convidar. O Rubem Júnior quer ser reeleito deputado federal, né, e dar conta das coisas. E, de repente, sai esse estardalhaço, né, essa coisa absurda que a sensibilidade, né, a emoção tomou conta do PT, das redes sociais, do grupo dinista, porque o Rubem Júnior apareceu ao lado do pré-candidato Braide. Curiosamente, o Fufuca também estava lá na região, curiosamente, Braide sempre fazendo aquele ok dele e o Rubem Júnior fazendo o L do lado do Braide. É cômico e a gente precisa analisar as coisas, porque as pessoas se emocionam tanto que não conseguem se divertir com os fatos. A verdade é essa. Agora, eu não vi, Adalberto, não sei se você, Mayra ou Borges, que acompanham, viram em algum momento o Rubem Júnior declarar, né, que o voto dele para governador era do Braide. Você chegou a ver, meu amigo, essa fala do Rubem Júnior? Saíram divulgando, né? Mas nem o IA fez, nem o IA conseguiu fazer Rubem Júnior dizer que ele não vota no candidato do PT, não é verdade? Rubem Júnior não é só vice-presidente do PT, não é líder, vice-líder na Câmara dos Deputados, não é só coordenador geral, faz parte do grupo de coordenação geral da campanha do Lula no Brasil. Não, ele é, sem dúvida nenhuma, o único deputado do PT no Maranhão. Então, vamos dizer assim, o representante legítimo do processo, não que o Felipe, por ser vice-governador, não seja, eu falo na esfera maior. A questão é que isso simplesmente mostrou que não há consenso, vamos pensar assim, em torno do Felipe Camarão. Para que todo esse alarde, para que toda essa coisa, esse oba-oba, essa emoção, esse chororô, né? A campanha ainda nem começou direito, vai pegar fogo ainda vai ter as convenções, o Felipe ainda nem fechou a chapa, aí lá vem o Márcio Gerri, aí lá vem não sei quem, eu sou Felipe, eu não sou o quê. Eu fui consultar o deputado Rubem Júnior, né? E o deputado Rubem Júnior disse, olha, eu queria que eles explicassem qual foi o problema. Porque não existe problema. Quantas e quantas vezes o Rubem Júnior não vai se encontrar com o Braide, com o Felipe, com o Orleans, né, com o Emilton, com quem que seja, porque ninguém é dono de região nenhuma, ninguém é dono de voto nenhum. Eles estão lá buscando a mesma coisa. Não estou aqui defendendo o Rubem Júnior, que o Rubem Júnior não é pelego, ele não precisa ser defendido, né? Ele é um cara muito positivo, mas ele tem uma coisa muito inteligente, né? Ele sabe sentar para assistir as pessoas ficar puxando o cabelo, né? Até agora eu não entendi. O PT tem certeza de que o Felipe deve ser o candidato ao governo? Porque para que isto? Né? E outra coisa, tirando o Márcio Gerri, cadê o resto da turma, os outros dinistas que ainda estão, que ainda sobram? Por que não vieram, então, na defesa? Só souberam atacar o Rubem Júnior? Lembrando que o Rubem Júnior é fundamental na campanha do Felipe Camarão. Então, é bom eles darem sorrisos, darem abraços e palavras generosas para quem soube construir uma história, meu caro Adalberto. É o que uma foto não faz, né, Felipe? O que uma foto não faz? Olha só, fala aqui sobre Fufuca, né? Que também, olha, ultimamente tá aquela coisa, né? E essa questão justamente com o PP? Então, né,
o que eu pergunto é o seguinte: o Fufuca continua sendo representante, ou melhor, continua declarando voto no Lula. Nós sabemos, mais do que nunca, que o PP, né, o Partido Progressista, permitiu que ele continuasse ministro. Ele fez aquela cena, né, de que não, eu prefiro o Lula do que o partido. Não foi bem assim, na verdade, não foram essas palavras. Mas ele ficou lá no governo porque o progressista tinha interesse de ter uma pessoa dentro do governo, né? Apesar de que fizeram aquela cena, somos bolsonaristas, fui chefe da Casa Civil, o presidente do progressista. Olha, tudo é encenação. Vamos na boa, tudo é encenação. O fato é que o Fufuca ficou lá, o Fufuca viabilizou progressistas no governo federal, não é verdade? Era um amplo negociador, um nato negociador. Agora, ele continua, esse rapaz mesmo, ele continua declarando seu voto. Inclusive, lá no interior, segundo o jornalista Marco Dessa, né, não há nenhuma gravação, pelo menos eu não olhei, mas ele teria, na frente do Braide, declarado que ele era, ou melhor, que ele é Lula, né? Então, assim, vai entender, ou melhor, nem tentar entender, né? Com a palavra, o nosso amigo Fufuca, mais uma vez, tendo que reafirmar que é progressista, mas é Lula também, meu caro Adalberto. Ele é muitas coisas, Felipe. Essa que é a questão, é muita coisa. Bom, falando agora aí sobre tempo de validade de pesquisa eleitoral, e pesquisas, né? Será que a população está dando alguma trela para a eleição? Não está. E outra coisa, essas pesquisas, com todo respeito, né? Ontem eu tive o cuidado, né, normalmente eu só comento a pesquisa que é registrada pelo Imparcial, que faz quando acha que é devido dentro do processo. Mas ontem eu fui acompanhar, né, o Rogério Cafeteira, a Lígia e o pesquisador lá, o professor, sobre a pesquisa da IPPI, né? É muito interessante. Olha, 45 anos que eu trabalho nisso, eu já olhei todo tipo de pesquisa, né? Já contratei pesquisa de tudo que foi jeito, ao gosto do cliente, para criar fatos, ou para contrapor fatos, ou para realmente esclarecer à população quem está ou não está. Esse negócio de pesquisa é importante, mas eu quero lembrar aos ouvintes que todos os candidatos, todos os grupos políticos, entendeu, fazem as suas pesquisas particulares, essa que interessa para eles, né? E eu queria perguntar uma coisa, aí para todo o Estado: você já foi pesquisado? Adalberto, já recebeste alguma pesquisa na tua vida? Veja, eu com tantas décadas nessa história, eu nunca na minha vida eu recebi um telefonema de pesquisa, nem de qualidade de produto, para você ter uma ideia. Imagina o cara que está lá no rincão, lá na comunidade, né, que levantou 4 horas da manhã, que está lá trabalhando. Ele nem sabe o que está acontecendo. Muito ele escuta aqui o jornal da Rádio Universidade. Então vamos parar. 70% da população nem vive a política, né? Nem vive o meio eleitoral enquanto não tiver que votar. Eles vão começar a discutir na semana da eleição. A verdade é essa. Esses fatos, aumentou, o Braide aumentou 1%, o Orleano 2 e pouco, a diferença é 16%, o Camarão caiu. Aonde que está isto? Onde é que está essa população? Nós sabemos que não funciona desse jeito. Isso aqui é bom para nós, para a bolha, né? Para criar fatos, mas atos não, meu caro Adalberto. É isso aí, né?
Até a bolha furar, né, no dia da eleição, a gente fica nesse clima. Olha, falando de outro clima aqui, Felipe, para a gente finalizar, falar sobre Federação União Progressista, né? Essa federação surgindo aí e já surge com impasse, né? Então, como eu falei para você, eu me dispus a ir, né? Porque a gente fica sabendo tudo, até os bastidores, sem ir nessas entrevistas coletivas. Mas eu fiz questão de ir para entender como é que estava essa composição lá do União Brasil com Orleans. E no lançamento do Pedro Lucas, né? Na verdade, não foi o lançamento, foi uma entrevista coletiva. E a questão é que eu também perguntei para o Fufuca, que ontem eu observei, né, ele mandou aquela risadinha, porque ele escutou, me parece que ele escutou, né, o jornal da Rádio Universidade. Muito obrigado, Fufuca, né, por ser um ouvinte dessa rádio tão importante para o Maranhão. Mas eu perguntei se ele tinha alguma informação, como eu perguntei também para o Pedro Lucas. Ou seja, a questão vai para a justiça, não tem acordo, eles querem a mesma coisa. E aí? No vestibular você passa a cola para o cara que está sentado ao seu lado, Adalberto? Nunca, porque o cara quer a mesma coisa, quer passar, entendeu? Então vamos entender, eles são sim adversários, eles são da federação por uma questão jurídica, estratégica, de interesses, né, coletivos ou não. A questão é que em eleição o interesse é individual. Pode até ter o coletivo na majoritária, quando cada um faz o seu processo. O Fufuca estava do lado aqui do governador, entendeu que o importante era estar do lado do Braide. Ele deve ter as razões dele, não é verdade? Já pagou todos os preços, né, a dedos sendo apontados. Mas a questão é que não tem como resolver isso, a não ser que os dois donos dos dois partidos, União de Progressistas, façam um excelente acordo. Agora, eu queria entender, como é que vai ser este acordo, meu caro Adalberto, Mayra e Borges, e ouvintes da nossa rádio Universidade? Hoje eu estou com a educadora na cabeça, saudade da Rádio Educadora. A gente não deixa de ser uma rádio de educação também, né? Isso aí, com certeza. E um abraço também aos nossos co-irmãos, né? A nossa co-irmã Rádio Educadora. Felipe, eu não tenho respostas, né? Mas eu acredito que as coisas elas se repetem, né? Então, assim, essa negociação, claro, não vai ter nenhuma novidade. Vai ser do jeito que sempre foi, na base da força. Opa! Vamos lá, e vamos ficar aqui assistindo e trazendo para os nossos ouvintes, né? Mayra, seus pássaros não estão cantando, Mayra. Tem alguma coisa estranha no ar. E agora? Tem alguma coisa estranha no ar. É a eleição que está... A campanha que está para começar. Deve ser isso. Muito provavelmente. Felipe, a gente espera você e amanhã, né, tentar ouvir o canto dos pássaros aí, ver se eles vêm, né, amanhã, para acompanhar você, claro, nesse comentário. Muito obrigado e até amanhã. Até amanhã. Mayra Nogueira, vamos retomando aqui, temos Dica Saudável e tem Paulo Pellegrini com o comentário da Copa. É isso aí, a gente volta já. Dica Saudável. A exposição excessiva à luz artificial, especialmente à noite, pode prejudicar a qualidade do sono e afetar o funcionamento natural do organismo. Reduzir o excesso de celulares, computadores e televisões antes de dormir ajuda a preservar a produção de melatonina, hormônio responsável por regular o ciclo do sono. Além disso, priorizar a luz natural durante o dia e manter uma iluminação mais suave à noite contribui para o equilíbrio do relógio biológico. Confira agora alguns benefícios de reduzir a exposição à luz artificial. Primeiramente, esse hábito favorece um sono mais profundo e reparador, melhorando o descanso e a recuperação do organismo.
Também contribui para aumentar a concentração, reduzir o cansaço durante o dia e promover mais bem-estar físico e mental. Por fim, adotar cuidados com a iluminação no dia a dia é uma atitude simples que ajuda a proteger a saúde e a melhorar a qualidade de vida. No mais, é cuidado e atenção. Com essas dicas saudáveis, aproveite bem o seu dia. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Praticar esportes é a sintonia da 106. Boletim da Copa. 7h50 agora, estamos com Paulo Pellegrini. Chegou a hora do Boletim da Copa. Paulo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Mayra, bom dia, Adalberto. Hoje já meio afônico aqui, a gripe está chegando. Eu já estava ruim ontem, hoje eu estou pior. Minha garganta está completamente arrebentada. E não é nada demais, é me conhecendo, uma gripe se instalando. Logo agora, fora isso, vamos para o jogo, né? No começo aí das fortes emoções, a gente já vai ter hoje França e Espanha, claro, né? Claro, tem que ter aí essa análise para falar das expectativas para esses dois times, dois timaços, né, que vão jogar hoje. Enfim, quais os prognósticos, Paulo Pellegrini? Bom, a gente chegou nas semifinais com 4 seleções de estilos diferentes, com trajetórias também diferentes nessa Copa do Mundo, cada uma contando a sua história. Mas se a gente analisar com calma, qualquer resultado é possível nos 2 jogos e nessa Copa do Mundo o grau de imprevisibilidade está alto, viu? Porque, assim, cada uma tem a sua história grandiosa para contar e provocar uma sensação de justiça ao final. Mas, se atendo especificamente ao França e Espanha de hoje, primeiro que chegaram a essa semifinal 2 das favoritas, na verdade, as 4 favoritas, as 4 melhores colocadas no ranking da FIFA chegaram à semifinal. Então, a gente até imaginava uma Copa com algumas surpresas no início, seleções ascendentes que estavam ali, além de jogando bem, conseguindo resultados, mas no final das contas não deu nenhuma zebra. As 4 primeiras colocadas no ranking chegam a essa fase decisiva lutando pelo título. França e Espanha é um duelo de 2 dessas seleções com estilos de jogo diferentes, em que a gente vai ver qual dos 2 estilos vai predominar nessa partida de hoje. Se será o futebol incisivo, criativo, cadenciado na medida do possível, mas letal quando necessário, da França, com seus craques à frente, que a qualquer momento podem tirar um coelho da cartola, conseguir um passe que quebre a defesa, ou acertar um chute venenoso de fora da área, de direita, de esquerda, de qualquer posição ali do ataque, ou se será o futebol de controle de jogo que a Espanha costuma impor sobre os seus adversários, em que ela fica com a bola a maior parte do tempo, com isso ela não se expõe ao ataque do adversário, mas ela não tem a letalidade que a França tem, porque ela não tem os jogadores de talento que a França tem. Ela tem seus jogadores de talento, mas
que demoram um pouco mais, digamos assim, para converter em chances de gol um domínio territorial. A questão é que, quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos anos, se enfrentaram algumas vezes, a Espanha conseguiu impor esse jogo sobre a França. O retrospecto recente aponta uma sequência de 6 jogos sem derrota da Espanha contra a França. E nas 2 vezes que as seleções se enfrentaram em mata-mata, ultimamente, a Espanha se deu melhor nas 2 vezes, né, eliminando a França de uma Eurocopa e de uma Liga das Nações. Então, para a França, a Espanha é o pior adversário possível, porque a Espanha consegue conter aquilo que a França tem de bom, que é a qualidade dos seus jogadores e esse futebol mágico, um futebol ofensivo, um futebol criativo, porque a Espanha não dá a bola para a França fazer isso. Por outro lado, na Copa do Mundo, o futebol da França tem sido exemplar, ou seja, aquilo que a França consegue fazer de melhor, ela tem feito jogo a jogo. Ela ganhou todas as partidas que disputou até agora. Tem um aproveitamento de 100%. Pratica o melhor futebol da competição. Enquanto que o futebol da Espanha, por mais que esteja enraizado e por mais que seja um futebol que complique a vida do adversário, a Espanha não conseguiu impor esse jogo em todas as partidas em sua Copa do Mundo. A rigor, ela jogou bem mesmo apenas contra a Áustria, em que ela venceu por 3-0. Todos os demais jogos, embora tivesse o controle do jogo, a Espanha não conseguiu converter isso em um domínio que pudesse convencer. A Espanha jogou razoavelmente bem. Então, se a gente analisar retrospecto, ficou ruim para a França. A Espanha é um time que pode bater a França. Mas se a gente analisar a Copa do Mundo, ou seja, os últimos 30 dias, se a França continuar repetindo o que tem jogado e a Espanha se limitar a apenas controlar o jogo, mas não conseguir ser letal, não conseguir ser convincente, uma escapada da França, uma roubada de bola, uma tirada do coelho da cartola já vai desestabilizar a Espanha. E aí, se a Espanha tomar o primeiro gol e tiver que partir para cima e tiver que abrir espaços na defesa, há um risco até da França golear. Anotem o que eu estou falando, e se isso existe. Mas se a França e a Espanha conseguem fazer o primeiro gol e ficar segurando a bola o tempo todo, aí é o inverso. Aí a França vai ter que se desesperar e vai ter que abrir espaços. Então é um jogo imprevisível, é um jogo de 2 das melhores seleções do mundo, que tem estilos de jogo diferentes, e os dois costumam ser letais nos seus jogos, e que no confronto entre eles, a Espanha tem se dado melhor, porém, nessa Copa do Mundo, a Espanha não conseguiu jogar aquilo que pode fazê-la ser melhor que a França. E a França tem tido uma Copa do Mundo exemplar. A gente só pode esperar o que vai acontecer. Paulo, ontem, ouvindo aqui, né, reportagens e tal, falando de uma coisa que também é muito óbvia, né, e que mostra como a França vem tratando o seu futebol, principalmente em relação à seleção, é que esse time ele vai estar praticamente inteiro na próxima Copa. Eu estou falando, isso, trazendo esse aspecto, esse detalhe, né, claro, para mostrar como a coisa ela é projetada, né? Enfim, é claro que a gente teve isso, a gente viu isso com a Alemanha, né? A Alemanha saiu umas 3 Copas, eu acho, seguidas ali com alguns jogadores que estavam no elenco, né? Foram mantidos, enfim, manteve-se ali um nível. Acho que é o que toda seleção almeja, quer, né? E é o que a gente não tem aqui no nosso país, né? Essa capacidade de projeção, né? Adiantar um trabalho ou solidificar um trabalho, como a França está sendo um grande exemplo. É uma seleção dominante, porque ela tem a capacidade de conseguir captar jogadores no multiculturalismo que hoje caracteriza um país como a França. É um país que, embora sofra as tensões inerentes a esse processo, claro, existe uma extrema-direita lá também, que é resistente à presença de imigrantes, à presença de pessoas de países que foram colonizados pela França, os países francófonos, né, que falam francês, mas têm outra religião, são muçulmanos, são islâmicos, etc. Mas, de maneira geral, o país abraça. Quer dizer, o francês em si, ele é aberto. E isso faz com que
a quantidade de atletas, e aí também outras áreas de artistas, de engenheiros, de músicos, seja muito mais plural do que era há 100 anos, há 50 anos. E o próprio técnico da Espanha, não sei se foi o técnico, não foi o técnico, minto, foi um jornalista espanhol, cunhou essa frase ontem, totalmente preconceituosa, dizendo que se a França jogasse só com franceses, né, mas esses caras são franceses, né? O Mbappé é francês, né? O Doué é francês, o Olise é francês, porque eles fazem parte de um sentimento nacionalista de estar na França, de nascer lá, independentemente das suas origens. Porque, como eu já falei um dia aqui, a França vive hoje, lógico, guardadas todas as proporções que a gente pode imaginar em relação a tudo, mas assim, o que o Brasil viveu há 3 séculos, que era a chegada dos imigrantes. Hoje a gente naturaliza isso. Nós todos somos descendentes de imigrantes. O brasileiro é um povo descendente de imigrantes. Só que a nossa geração que chegou foi há 3, 4 gerações atrás. E a desses caras foi a uma. Então, eles estão começando esse processo. Daqui a 100 anos, vai estar tudo completamente misturado. Aí é bom, é ruim, é outra história. Mas, assim, é o que é. Então, assim, o espanto que as pessoas têm hoje dessa seleção multicultural francesa vai se naturalizar com o tempo, porque isso ocorreu com a gente aqui no Brasil. Nós somos um país multicultural exatamente por isso. Um país que professa várias religiões, que tem várias etnias, várias origens, sobrenomes dos mais diferentes. Tem o Oliveira, que é português, o Pellegrini, que é italiano, tem o Günter Reschke, que é alemão. O Brasil é isso, mas a gente não liga mais para isso. E lá na Europa o pessoal liga ainda, acha estranho, né? Porque está chegando isso agora lá. Então, essa capacidade de conseguir dar certo com o multiculturalismo, mais um trabalho absurdo feito dessa capacitação, de trazer esse jogador, de dar a ele as condições, de dar ao técnico e à comissão técnica as condições de trabalhar. A federação não se mete no trabalho, não tem, como tem aqui na CBF, muitas suspeitas, é uma federação mais limpa, enfim. Todas elas têm seus problemas, mas assim, a gente não vê, não vai para os holofotes problemas da Federação Francesa, então tudo isso reflete em campo. Um planejamento, um trabalho a médio e longo prazo, um técnico que dura várias Copas e um elenco que vai se renovando o tempo todo com jogadores de altíssimo nível, porque eles são formados com mais competência. E a gente aqui abandonou o terrão, abandonou a várzea, escolinha é cara, a criança que quer jogar futebol tem que pagar, tem que ter um empresário forte, esse empresário tem que ter ligação com clubes. A gente perde um monte de talentos porque os caras não têm dinheiro para estar nesse nível. E aí chega nesse nível do futebol profissional, muitas vezes, aquele que está pagando desde criança. Então, a nossa estrutura é toda corroída, é toda mercantilizada, desde a infância. Se o cara não tiver um empresário, ele não consegue nem jogar. Não tem mais peneira de 600, 700 jogadores, crianças, para conseguir uns 2 ou 3. Então, assim, é uma longa conversa, claro que não cabe aqui, mas que mostra que lá na frente as consequências das decisões que são tomadas na base acabam chegando numa Copa do Mundo. Aí, Paulo, só para finalizar, placar de hoje, França e Espanha. É muito difícil, é muito difícil. Eu posso dizer que eu acho que não chega a pênaltis, não. Eu acho que vai ter vencedor no jogo jogado. Em todo esse equilíbrio. Vai depender muito de quem fizer 1-0, viu? Porque o jogo vai mudar a partir desse gol. Eu vou assim, mais até uma torcida do que um palpite, porque eu acho que a gente tem que pensar no campeonato, né? No campeonato seria justo que a França passasse. Então eu vou de um 2-1 para a França, por achar que isso é o mais justo pelos rumos que a Copa do Mundo tomou. E eu acho que a Espanha não está merecendo mais que a França, entendeu? Então é mais uma torcida do que um palpite racional. 2-1 França. Mara Nogueira, placar. Eu vou no placar do 2-1 também. Eu vou de 3-1. É isso aí. Vamos lá. O horário, Paulo, do jogo? 4 da tarde, na cidade de Dallas, o horário de Brasília, 4 da tarde. Fazer uma propaganda, transmissão exclusiva da Cazé TV, tá? Não passa na Globo, viu, galera? Não passa na Globo, não. É isso aí, esse fenômeno, né, que é a Cazé TV e essa transmissão. É isso aí. A gente ainda vai desenvolver esse assunto, não aqui, né? Claro, a gente vai ter um tempo maior, vamos levar esse assunto com certeza para a agenda pública, tá? Tem um tempinho mais estendido para falar sobre isso aí, com Paulo Pellegrini, claro, convidados também, tá?
a gente vai divulgar, com certeza. Paulo, muito obrigado. Esperamos você amanhã com esse resultado, comentário e também a outra partida, né, que é justamente Inglaterra e Argentina. Tem muita emoção também, com certeza. Uma coisa de cada vez. É isso aí. Mara Nogueira, vamos para o Rádio Ciência. Paulo, até amanhã. E aí, até amanhã. Já com mais Jornal Rádio Universidade. Startup acelera negócios de cultura, esporte e economia criativa. Você sabe o que significa a sigla MVP? Minimum Viable Product ou Produto Mínimo Viável? Eu sou Pedro Batista e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. NM Desenvolvimento Profissional. Startup acelera negócios dos ecossistemas de cultura, esporte e economia criativa. Já ouviu falar em aceleração de negócios? Esse é um dos caminhos adotados para conectar idealizadores com investidores, de forma a solidificar um projeto ou empresa. Na prática, esses idealizadores vão ser auxiliados com mentorias, otimização de processos e outros. A NM Desenvolvimento Profissional é uma startup focada exatamente nisso: elaboração, gestão e captação de recursos em projetos de cultura, esporte, inovação, desenvolvimento territorial e outros. De acordo com o sócio-administrador da startup, mestrando em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação pela UFMA, Nildson Matheus Martins da Silva, a iniciativa nasce com a missão de desenvolver pessoas. A NM Desenvolvimento Profissional nasceu com a missão de desenvolver pessoas, fortalecer organizações e impulsionar iniciativas que geram impacto social, econômico e cultural. Nossa atuação está voltada para a elaboração, gestão, captação de recursos e execução de projetos nas áreas de cultura, economia criativa, inovação, esporte, educação e desenvolvimento territorial. Desenvolvemos projetos de formação qualificada, profissional, consultorias para organizações públicas e privadas, com fim lucrativo ou não. Elaboramos propostas para editais, para leis de incentivos, eventos, oficinas, seminários, festivais culturais, ações esportivas, iniciativas voltadas à inclusão produtiva. Um desses projetos é a Quitanda Arts, iniciativa voltada para a economia criativa, que desenvolve digitalização e difusão do acervo artesanal da cidade de Alcântara. Outro exemplo é o projeto Vovô da Cultura, focado na implementação de um repositório digital e na preservação da memória das radiolas de reggae do Estado. Captação de recursos em editais, como a Política Nacional Aldir Blanc, também é uma estratégia adotada. Essas propostas são desenhadas e colocadas em prática com auxílio administrativo, jurídico e financeiro da ANM, o que garante mais segurança aos idealizadores. Para Nildson, o trabalho da NM pretende atuar no fortalecimento institucional dos fazedores de cultura. O Maranhão possui uma das maiores ricas expressões culturais do Brasil, com manifestações reconhecidas nacionalmente, como o Babu, Tambor de Crioulo, o Cacuriá, o Divino Espírito Santo, e diversas outras manifestações que representam a identidade do povo maranhense. Nosso objetivo é contribuir para que esses grupos tenham maior acessibilidade à formação, planejamento, gestão e financiamento. Muitas vezes os artistas e grupos culturais possuem enorme riqueza artística, mas enfrentam algumas dificuldades na elaboração de projetos, prestação de conta, captação de recursos e organização administrativa. Então a nossa startup, a NM, pretende atuar justamente nesse processo de fortalecimento institucional, oferecendo captações, capacitações, assessorias que possibilitam maior acesso a políticas públicas, a lei de incentivo e as editais de financiamento. Outro ponto destacado por Nildson é que a NM também busca conectar diversos atores, como o Estado, as universidades, empresas, lideranças comunitárias, como forma de garantir diversidade e sustentabilidade nos projetos. Segundo ele, desenvolver pessoas é desenvolver territórios e fortalecer identidades.
Pedro Batista, Jornalismo, Universidade FM. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome ciência. E a sigla MVP, Minimum Viable Product, ou Produto Mínimo Viável. Você sabe o que significa? Trata-se de uma versão mais simples de um produto, com as funcionalidades essenciais, usada para testar uma ideia no mercado e aprender com o retorno dos usuários. Em vez de lançar algo completo logo de início, a startup cria um MVP para validar se a solução realmente atende a uma necessidade real. Você sabia? Tome ciência! Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidence. Oito horas e 10 minutos agora. Estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade, com Borges Júnior trazendo informações. Borges, noticiário. Vamos falar sobre FIES, abrindo inscrições para o segundo semestre. Olha, são quase 45 mil vagas, é isso? Isso, Adalberto, inscrições para o FIES do segundo semestre de 2026, começando no dia de hoje, nesta terça-feira, 14 de julho. Elas vão seguir abertas até o dia 17 de julho. O programa do Ministério da Educação está oferecendo cerca de 44.900 vagas. O programa é para financiar cursos em instituições particulares de ensino superior, e os candidatos eles devem fazer a inscrição pelo portal de acesso único, portal Acesso Único, e é preciso informar dados pessoais, renda familiar, e escolher até 3 opções de curso. Também o turno e instituição em que a preferência aí do candidato, ou de ordem de preferência de cada candidato. Podem participar quem fez o Enem a partir de 2010 e obteve média mínima de 450 pontos nas provas, nota acima de 0 na redação e que tenha renda familiar mensal de até 3 salários mínimos por pessoa. Metade das vagas ela é destinada ao FIES social, que é voltado a estudantes inscritos no CadÚnico com renda de até meio salário mínimo por pessoa. Nessa modalidade, o financiamento ele pode chegar a 100% do valor do curso e, em relação ao resultado da pré-seleção, vai ser divulgado em 30 de julho e quem for aprovado deve completar a inscrição entre 31 de julho e 4 de agosto. O pessoal da lista de espera vai ser convocado de 7 de agosto a 14 de setembro. Adalberto, Mayra. Borges falando agora da Câmara de São Luís, que suspende as atividades presenciais por 3 dias. A suspensão começou no dia de ontem, começou nessa terça-feira, a suspensão das atividades presenciais no prédio do plenário da Câmara Municipal de São Luís. Essa medida ela vai seguir até quinta-feira, agora dia 16, e essa paralisação ela foi adotada para permitir a manutenção no transformador que abastece o prédio. Durante, então, o serviço, o fornecimento de energia elétrica vai ser interrompido. Com isso, então, os gabinetes parlamentares e os demais setores instalados no local ficam sem atendimento presencial nesse período, nesse intervalo de tempo. Essa decisão ela foi anunciada pelo presidente da Casa, o vereador Paulo Vitor, e está oficializada por meio de ofício assinado pela presidência. A expectativa é que o funcionamento normal
seja retomado na sexta-feira, dia 17 de julho. Caso a manutenção ela precise de mais tempo, a Câmara então vai informar uma nova data. Adalberto, Mayra. Borges, vamos falar agora sobre a ANP. Olha, tem um aplicativo lançado, ele ajuda motoristas na escolha de postos para abastecimento, não é isso? Isso aí é uma ação da Agência Nacional de Petróleo. A ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, colocou então em funcionamento um novo aplicativo. Esse aplicativo ele permite ao motorista consultar a avaliação de postos de combustíveis em todo o país, também registrar denúncias. Essa ferramenta ela exibe postos próximos ao usuário ou em um mapa com notas que vão de 0 a 5, variando nesse intervalo de notas, 0 a 5, e essa classificação ela é baseada no histórico de fiscalizações realizadas pela ANP nos últimos 5 anos, e as inspeções elas levam em conta a qualidade do combustível, a correta medição das bombas e ainda outras irregularidades. No mapa, as cores elas variam do vermelho para as piores avaliações, ao verde para as melhores avaliações. O aplicativo ele também permite que o consumidor envie denúncias enviadas diretamente à ANP, Agência Nacional do Petróleo. Além disso, traz dados como o endereço, CNPJ, resultados das fiscalizações e a empresa fornecedora do combustível, o que acaba aí garantindo mais transparência ao motorista. E essa plataforma ela pode ser acessada em ANP com você, postos, ANP com você, postos, VC, ANP com VC, postos.anp.gov.br, ANP com VC, postos.anp.gov.br. Adalberto, Mayra. Borges, obrigado pelas informações, que retorna daqui a pouquinho com mais detalhes aqui no Jornal Rádio Universidade. Mayra, vamos para um break rapidinho, tem Rádio Opinião em seguida. Atenção, São Luís, o seu futuro acaba de ganhar um novo endereço. A Faculdade Laboro chegou com um novo campus, agora na Coab. Novas oportunidades e o mesmo compromisso com o seu sucesso. Escolha o seu caminho: direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos, pedagogia, serviço social e gestão pública. Matrículas abertas. Acesse laboro.edu.br ou chame no WhatsApp 989-3300-1491. Laboro Coab. Avenida 4, número 97, Quarto Conjunto Coab Anil. O seu futuro começa agora. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Nesta terça-feira, dia 14 de julho, acontece a defesa do trabalho de conclusão de curso do nosso querido Mano Morellis, o Maurício Marques Castro, né? Para quem não conhece artisticamente, Mano Morellis, que é rapper, produtor, é ativista e também graduando aqui do curso de Comunicação Social, Habilitação, Rádio e TV na Universidade Federal do Maranhão. Nosso sonoplasta aqui, Mano Morellis. Mano Morellis, seja bem-vindo. Bom dia, Rádio Universidade FM, salve, salve a todos os ouvintes. Sempre é um prazer, né, uma satisfação estar aqui no Rádio Opinião. Mais uma vez, né, já falamos de vários assuntos, falamos sobre acessibilidade e hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre hip hop, né? E a importância que o movimento de hip hop organizado do Maranhão Quilombo Urbano teve e continua tendo para todas as comunidades da periferia de São Luís. Maravilha, grande satisfação em vários níveis, né? No nível profissional, no nível
cultural também, musical, né? E muita felicidade saber desse assunto, né? O que você está trazendo aqui, naturalmente, né? Como rapper aqui, já uma estrada, né? Aqui no nosso estado, aqui na capital, para falar sobre o quilombo urbano. Enfim, a coisa já veio natural, né? Foi fácil decidir, né? Esse assunto. Uhum. Foi tranquilo, porque na verdade esse trabalho é uma homenagem, né, que eu presto ao movimento de hip hop organizado do Maranhão, no qual eu posso dizer que formou o meu caráter como militante, como ser humano, né, e eu sempre fui fã de hip hop. Na verdade eu conheci o rap em 2001, quando eu fui morar em São Paulo, e me apaixonei na época. Só que depois de um determinado tempo, assim que eu vim para São Luís mesmo estudar, eu tive contato com a Rádio Conquista FM por meio do rádio, né? Já tinha ouvido falar do Hertz antes, que ele foi professor de um tio meu. E quando eu cheguei mesmo para morar aqui em São Luís, eu tive contato com a Rádio Conquista FM, que tinha um programa chamado Voz da Perifa, né? A rádio comunitária Conquista, que ficava ali no bairro do Coroado. E depois, né, logicamente, 2 anos depois desse recorte temporal que eu faço sobre a minha pesquisa, eu tive a oportunidade de participar de um festival no Circo da Cidade, onde a partir dali eu me integrei ao movimento. Integrei e me entreguei, assim, né? Porque foi uma coisa que me ajudou muito em várias situações pessoais da minha vida. Muitos militantes me ajudaram mesmo, né? Como a Preta Lu, por exemplo, que eu queria destacar que na época que a gente passou por um momento muito difícil, que foi quando eu perdi a minha avó, e aí minha mãe teve que voltar para o interior, e eu acabei tendo que ficar por aqui para estudar, para não sair da escola. E ela foi uma pessoa que me ajudou muito, porque ela cedeu a casa dela para que eu pudesse morar, justamente tanto para eu continuar meus estudos, como também para eu não me afastar do movimento, né? Visto que nesse período eu já estava produzindo para o movimento, já estava começando a produzir, que foi inclusive essa facilidade que o movimento me propôs a trabalhar com áudio que me trouxe para o curso de comunicação social. Mas a minha pesquisa, ela se fundamenta bem antes disso. Eu faço um recorte temporal ali entre 2006 e 2009, que foi justamente o período que eu considero que foi de maior efervescência do movimento quilombo urbano no que se diz respeito à comunicação e resistência, porque foi a partir daí do programa Voz da Perifa, da convocação da primeira marcha da periferia que aconteceu em 2006 e da produção fonográfica dos primeiros álbuns do movimento, como o do PRC e do Gíria Vermelha, que foi tudo isso que deu uma territorialidade comunicacional muito grande para o movimento, entendeu? Então a gente fez essa pesquisa a partir desse período. Maravilha. O título aqui do trabalho é Comunicação e Resistência, o papel do rap do quilombo urbano na formação sociocultural da juventude periférica de São Luís. Isso aqui começa praticamente já no final, aliás, nos anos 90 já, né? Com essa integração do movimento hip hop com o CCN, né, que era basicamente o CCN, Centro de Cultura Negra, né? Uhum. Justamente, na verdade, isso é bem interessante citar, que no começo, segundo próprios relatos de Hertz e de outros militantes, quando eles tiveram, no início ali da década de 90, contato com as músicas do álbum Escolha Seu Caminho, do disco Escolha Seu Caminho do Racionais, onde eles falavam, precisamos de um líder de crédito popular como Malcolm X em outros tempos foi na América, que seja negro até os ossos, um dos nossos, que reconstrua nosso orgulho que foi feito de destroços. Eles começaram a se perguntar quem era esse Malcolm X, se interessaram, e aí o Hertz fala muito que o Magno Cruz e o Matia do Verck que conseguiram esses livros, né, e começaram a passar de mão em mão pelo pessoal do movimento. Então, Magno Cruz, que inclusive era um dos líderes, juntamente com a Dica Ferreira, da Rádio Conquista FM, eram, digamos, os coordenadores bem mais ativos, eles que deram mesmo essa oportunidade para que o movimento hip hop pudesse ter essa comunicação mais presente dentro da periferia e transpor isso para o rádio, entendeu? Então a gente busca também falar um pouco a respeito disso, de como que se deu essa entrada do movimento quilombo urbano dentro da Rádio Conquista FM. Então, tal como a própria ressignificação de espaços públicos, como a Praça da Criança, lá no Reviver, que antigamente era uma praça meio que desabitada, que servia apenas para depósito de lixo e consumo de entorpecentes. Eles
revitalizaram e transformaram no Quilombo Cultural Lagoa Amarela, que a gente pode dizer que foi, depois da Praça Deodoro, obviamente, um espaço de maior aglutinação de negros e periféricos, de jovens, né, da periferia, que não era só simplesmente para ouvir rap, mas era para discutir, para falar sobre atos internacionais, como a gente vai falar no trabalho, que houve um ato em defesa da Palestina, e o Verck era muito discursivo nesse período, fez um discurso muito bom. Então não era simplesmente para ouvir rap, era realmente para ter aula e para ter uma comunicação mais integrada entre os seus iguais, né? Entre a própria periferia, da periferia para a periferia. Estou conversando aqui com o Mano Morelles, que vai defender o trabalho de conclusão de curso, né, aqui no curso de comunicação da Universidade Federal do Maranhão, e esse trabalho dele, intitulado Comunicação e Resistência, o papel do rap e do quilombo urbano na formação sociocultural da juventude periférica de São Luís, né? O orientador é o professor Carlos Agostinho, e a banca examinadora, a doutora Letícia Cardoso, doutor Ed Wilson, né? Essas figuras aqui, né? Trabalham com Bumba Boi. Ed Wilson é do rádio, né? Ele é de um monte de coisa também, né? Professor aqui. E o Carlos Agostinho, que fez essa orientação junto com você. Queria que você falasse nesses termos, né? De como foi esse contato, enfim, essa parte toda de orientação contigo aqui, enfim, para ter esse trabalho concretizado. Bem, o professor Carlos Agostinho foi o primeiro professor que eu encontrei quando eu vim assistir a primeira aula aqui do curso de comunicação. Foi meu primeiro professor na disciplina de História das Mídias. Depois a gente estudou teorias da linguagem e posteriormente economia política. Então, a partir daí a gente conseguiu ter uma relação de amizade muito próxima, né? E eu solicitei para que ele fosse meu orientador, ele prontamente aceitou. O professor Ed Wilson, a gente teve uma proximidade muito maior justamente por conta dessa questão da rádio comunitária, né, que a gente se identificou bastante. Eu tive, além da disciplina de roteiro de rádio, tive a disciplina de rádio e TV comunitária com ele, no qual nós fizemos uma participação muito boa lá na rádio Realidade Via Cabo, que é uma rádio de um amigo nosso, que inclusive é deficiente visual também, que é o Isaac, Raimundo Isaac, lá da Santa Clara. Então, toda essa questão, todo esse convívio ao longo do curso fez com que a gente construísse uma amizade muito boa, né? A professora Letícia, ela dava mais aula na época para o pessoal do jornalismo e tudo, mas a gente sempre que se encontrava, a gente sempre teve uma relação boa, sempre se cumprimentava bem e tudo. Então, foi muito bom ter esses professores na minha banca, grandes figuras que trabalham com o Rádio Maranhense, conhecem sobre cultura popular, sobre comunicação popular, e a gente percebe que é necessário a comunicação social salvaguardar as memórias do movimento hip-hop quilombo urbano, não só como um movimento cultural, mas como um movimento político que teve um impacto sociocultural muito grande, porque é importante dizer que muitos dos jovens que hoje em dia são graduados em matemática, principalmente em história, que é a matéria preferida dos militantes do movimento, eram jovens que não tinham perspectiva nenhuma de vida, entendeu? Que de repente estavam ali à margem do sistema, marginalmente falando, eram marginalizados, alguns inclusive tiveram por um certo período na vida envolvido com gangues, com a criminalidade, hoje são professores, entendeu? São pais de família, são pessoas que de repente, se não fosse o hip hop naquele momento, talvez poderiam até não estar vivos hoje. Um grande exemplo disso é o próprio professor Rosenverck Estrela Santos, que na década de 90, na época das gangues que eram famosas, tipo Bota Preta, DR e tantas outras, ele fazia parte, hoje inclusive foi um dos fundadores do curso de estudos africanos aqui na universidade, é mestre em educação, professor de história. Então, você vê, né, como que o hip hop, quando ele tem uma militância voltada para a política e para a conscientização de fato da juventude, ele pode causar uma mudança sociocultural na vida das pessoas, né? Dentre as capitais, né, do Brasil aí, que tem movimento hip hop em praticamente todas, né? O movimento hip hop daqui de São Luís, ele é um dos mais politizados do país, né? Isso. Ele se destaca, enfim, em várias relações com outros estados, né? Se destaca com um altíssimo nível de politização, de maneira positiva, claro, essa palavra, né? Politizar uma coisa que uma música,
um movimento hip hop, né, extremamente politizado, né, e a influência disso em outros estados também, né, porque existe um intercâmbio entre aqui no Brasil e até no exterior também. O pessoal do quilombo urbano aqui foi para a França, né, exemplo disso, e mais de uma vez, né, enfim, fazendo essa relação cultural e política também, né? Do cultural se fortaleceu a coisa política. Qual a análise justamente sobre isso? Está dentro do escopo desse trabalho também? Justamente, um dos episódios dos episódios mais emblemáticos que a gente pode colocar é justamente a questão da Marcha da Periferia, né? A primeira Marcha da Periferia ela aconteceu em 2006, e a partir de 2011, por incrível que pareça, a partir do intercâmbio nacional, porque o movimento dentro desse período criou um movimento chamado Quilombo Brasil, que aglutinava várias capitais do país, como Fortaleza, Teresina, Santa Catarina, Rio de Janeiro, e isso fez com que a Marcha da Periferia ela deixasse de ser um evento local e passasse a ser um evento nacional a partir de 2011. Então, algo que começou aqui, na Praça Deodoro, uma caminhada, hoje em dia, na Semana da Consciência Negra, no mês de novembro, a marcha é realizada em vários estados do Brasil. Então, isso foi um legado que o Quilombo Urbano politicamente espalhou para os outros estados a partir da Marcha da Periferia, né, que a gente relata um pouco também sobre a marcha dentro do nosso estudo, da nossa pesquisa, né? E o mais interessante também é dizer que dentro desse conglomerado comunicacional, o Quilombo Urbano ele sempre procurou se manter distante do que o Hertz chama de mercado fonográfico burguês, né? Procurou se manter distante do patronato, dos empresários, para tentar fazer a sua própria mídia autogestionária. Então, eles mesmos produziam seus discos, eles mesmos faziam os encartes, eles mesmos encapavam e vendiam de mão em mão ali por um preço de custo entre 8 e 10 reais, para que realmente a periferia tivesse acesso, entendeu? Não era algo comercializado dentro das grandes lojas, justamente porque eles tinham essa questão de se manter distante do grande capital e fazer com que o próprio circuito de difusão informal, como a própria pirataria e as lan houses, fizesse com que o rap chegasse nas mãos do pessoal da periferia, justamente por eles não terem muitos recursos financeiros para comprar CD caro. E a gente sabe que se você fosse numa loja há, digamos, 10 anos atrás, 15 anos atrás, o CD era caro demais, era em torno de 20, 25 reais, entendeu? E era muito complicado, às vezes, você tirar um dinheiro de uma comida, de uma roupa que você estava precisando para comprar um CD. E o movimento, entendendo isso e querendo com que sua música chegasse na maior quantidade de pessoas, fazia esse tipo de mídia independente, de mídia radical, para que a periferia tivesse acesso às músicas, tá ligado, mano? E também a todos os eventos que eram promovidos pelo movimento. Legal. A defesa vai ser nesta terça-feira, portanto, às 15h, né, dia 14 de julho, aqui no Laboratório de Rádio, aqui no Centro de Ciências Sociais, né, no curso de Comunicação Social. Mano Morelles, vamos fazer um convite, né? Vou aproveitar aqui para fazer esse convite. Acabei de receber aqui Mano Morelles, que é rapper, também é aluno aqui do curso de Comunicação Social e vai defender esse trabalho de conclusão de curso, né, que é intitulado Comunicação e Resistência, o papel do rap do Quilombo Urbano na formação sociocultural da juventude periférica de São Luís. Bora fazer esse convite agora, Morelles. Então, eu convido toda a rapaziada, todos os ouvintes aí da Rádio Universidade, todos os simpatizantes do movimento hip hop, a rapaziada que curte um rap, dança um break, faz um grafite, para comparecer hoje, a partir das 15 horas, no Laboratório de Rádio do Centro de Ciências Sociais, né? A defesa é pública, então pode chegar, quem quiser pode vir, para a gente debater um pouco e vocês ouvirem, né? Na verdade, para que vocês assistam essa defesa, que para mim é uma homenagem, é uma satisfação muito grande estar fazendo um recorte temporal, um estudo sobre o movimento Quilombo Urbano, que foi que me abraçou, né, que eu tive muitos parceiros como Preto Hertz, Preto Ruby, Preta Lu, Mano Magrão, o próprio Verk e tantos outros aí que tem uma amizade muito grande, um carinho, um agradecimento de DJ Beto Belo. Então eu convido todos os manos, todas as minas que curtem rap, que estão ouvindo a Rádio Universidade nesse momento, para se fazerem presente e entenderem um pouco, né, como é importante a gente ter um movimento hip hop combativo, militante, que tem na sua essência não só o fato de denunciar, mas o fato de fazer com que pessoas negras, pessoas da periferia, consigam atingir um nível intelectual e fazer parte, inclusive, como uma professora minha dizia,
da elite cultural do país, como é considerada a academia, né? Você vê pessoas, como eu volto a reiterar, que de repente não tinham nenhuma perspectiva de vida, e hoje, além de ocupar os bancos da universidade, seja ela pública ou privada, também sustentam suas famílias a partir de empregos conseguidos por meio desses diplomas, que pessoas que outrora estavam ali na praça, ouvindo discurso, ouvindo rap, aprendendo, e hoje estão aí, cuidando das suas famílias e trazendo o melhor e fazendo com que outras pessoas também consigam isso através do resgate proporcionado pelo rap, né, que a música do hip hop é o meio de comunicação da periferia que emite mensagem. Então, mais uma vez, obrigado à Rádio Universidade, obrigado a Adalberto por mais essa oportunidade aqui no Rádio Opinião, e espero todos vocês hoje a partir das 15 horas no Laboratório de Rádio. E você confere essa e outras edições aqui em www.universidadefm.ufma.br. 8h33 agora, né? Isso aí, desejar sorte aí para Mano Morales nessa empreitada, né? Nosso sonoplasta aqui, as coisas que são editadas de áudio aqui com Mano Morales. Excelente, né? Artista também. Profissional, né? Vai estar aí se formando. Estamos aqui desejando a ele muito sucesso, tá, Mano Morales? Mano Você Morales, tenha lembrando sucesso. que ele está no programa de acessibilidade Sim, para tem um todos, programa né? com Sempre ele. lembrando também. Vai ao ar todos os dias, né? A partir de 10 da manhã aqui na Rádio Universidade FM. É isso aí. Olha, trazendo Borges de volta para falar sobre mais notícias, né? Trazer mais notícias. Borges, infelizmente, mas a gente precisa falar, né? Do noticiário de violência, né? Homem é morto a tiros. Isso aqui aconteceu do lado aqui, no bairro Saviana. Como é que foi isso, Borges? Um homem conhecido apenas como Naldinho, ele foi morto na tarde dessa segunda-feira, tarde de ontem, fato acontecido no bairro Saviana, aqui em São Luís, e assassinado aí a tiros, foi assassinado a tiros. Crime aconteceu na rua Nossa Senhora da Vitória, e segundo testemunhas, vários disparos foram ouvidos no local. A vítima, ela foi atingida principalmente na região da cabeça. O homem, ele morreu antes de receber socorro. Até o momento não há informações sobre como o crime foi praticado. Também não há informações precisas sobre a identidade dos responsáveis, e policiais militares fizeram, então, buscas pela área após o registro dessa situação, desse crime, mas ninguém foi preso. O caso segue agora, está sendo investigado pela Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil. Adalberto, Mayra. Borges, falamos agora também de uma notícia que sempre a gente está aqui falando, notícia recorrente, né? Quase que diariamente tem uma situação dessa ou até pior. O homem é preso após tentar matar a ex-companheira em Cururupu. Mais detalhes sobre esse assunto, Borges. Também no dia de ontem, também nessa segunda-feira, a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem suspeito de tentar matar a ex-companheira, fato acontecido no município de Cururupu. Depois de receber a denúncia, os policiais foram até o local. Lá, ao chegarem lá, encontraram um suspeito ainda em luta corporal com a vítima. Ele foi contido e preso em flagrante, prisão pelos crimes relacionados à violência doméstica. A mulher, ela foi atingida com vários golpes de arma branca e precisou ser levada para uma unidade hospitalar. Foi levada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cururupu, onde recebeu atendimento médico. Outra pessoa também ficou ferida após ser agredida com chutes e continua internada nessa mesma unidade de saúde. O suspeito, ele sofreu um corte no braço, passou por atendimento médico e após receber alta, ele foi encaminhado para a carceragem da Delegacia de Polícia Civil. Adalberto, Mayra. É o que a gente continua falando, né, Adalberto, que a mulher, ela tem que sempre lembrar que ela não está sozinha, que ela tem como pedir ajuda em casos de qualquer tipo de violência. Se você estiver em perigo, ligue imediatamente para o 190 Polícia Militar. Se você que estiver presenciando qualquer tipo de violência contra a mulher, também pode ligar e pode fazer uma denúncia no 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, 24 horas, é sigiloso e é gratuito. Isso aí, Mayra. Borges, mudando de assunto aqui, falar sobre coisas mais positivas, né? A ação leva atendimentos gratuitos à Liberdade, né? Durante o Jesus no Litoral. Que evento é esse?
a Comunidade da Liberdade, que fica aqui em São Luís, a receber no dia 17 de julho a ação social Abraço de Pai. Ela é promovida pela Renovação Carismática Católica do Maranhão. A ação ela faz parte da programação do Jesus no Litoral. Iniciativa ela acontece das 9 da manhã às 4 da tarde. Vai ser no Centro de Ensino Médio Professor Luiz Alves Ferreira, essa unidade escolar que fica localizada à Avenida do Reggae. E o Jesus no Litoral ele vai ser realizado entre os dias 15 e 19 de julho, um evento que vai contar com atividades de evangelização e serviços à comunidade. Durante a ação, a população ela vai ter acesso gratuito à orientação jurídica e emissão de segunda via de certidões, também atendimentos de saúde, serviços de beleza, palestras e apoio psicológico, além de momentos de escuta, oração ainda e também aconselhamento espiritual. Em relação às crianças e os adolescentes, também vão ter um olhar especial, eles vão ter um espaço com atividades recreativas, educativas e também de evangelização. Quem quiser participar, essa é um evento aberto ao público, aberto à comunidade, e a participação ela é gratuita. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges. Mayra Nogueira, com uma outra informação aqui, falando agora sobre o TRE, que promove treinamento no novo sistema Candex Web para partidos políticos e federações. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, o TRE, realiza nos dias 15, entre os dias 15 e 17 de julho, um treinamento sobre o Candex Web, que é o novo sistema que vai ser utilizado para registro de candidaturas nas eleições de 2026. A capacitação reunirá representantes de partidos políticos e federações e ocorrerá das 9 ao meio-dia e das 14 às 18 na sala de treinamento localizada no 5º andar do anexo do prédio sede do órgão. Neste ano, o sistema de candidaturas, o módulo externo Candex, passa a funcionar exclusivamente no ambiente web, por meio do Candex Web, que elimina a necessidade de instalação de programas nos computadores e dispensa a entrega de mídias físicas, como pendrives, tornando o procedimento mais ágil, seguro, acessível e automatizado para partidos políticos, federações e pessoas candidatas. É isso aí. Borges, voltando aqui para falar sobre, agora, o SESC, que está promovendo 3 dias de diversão, isso aí é uma ação para a criançada de São Luís, né? Exatamente, Adalberto, iniciativa do SESC, com atenção ao período de férias escolares, a colônia de férias do SESC, começando nesta terça-feira. As atividades elas vão ser desenvolvidas no SESC Olho d'Água, aqui em São Luís. A programação ela vai seguir até a quinta-feira, dia 16. São 200 vagas destinadas a crianças de 6 a 10 anos de idade. Durante os 3 dias, os participantes eles vão ter brincadeiras, gincanas, oficinas de dança, musicalização e atividades circenses, além de shows de mágica, cinema e também espetáculo teatral. A programação ela vai incluir ainda passeios ao Sesc Deodoro, ao teatro, também ao Aras, atividades que promovem momentos de lazer e integração para a criançada. As crianças que vão ser recebidas entre 7 e 7h30 da manhã, com saída às 5 da tarde, e o pacote da colônia de férias inclui almoço, lanche e colete de identificação organizado por faixa etária. Adalberto, Mayra. Borges, falamos agora da UFMA, que promove o seminário para fortalecer a imunização e incentivar a vacinação. Na quarta-feira, o seminário sobre imunização. O encontro ele vai destacar o papel da enfermagem na repercussão das coberturas vacinais. A programação ela vai reunir profissionais da saúde, gestores, pesquisadores, docentes e estudantes. Intuito debater ações que ajudem a ampliar a vacinação, também a enfrentar a hesitação da população em relação às vacinas. A programação do evento inclui palestras e mesas redondas sobre o cenário da vacinação no Maranhão, também estratégias para fortalecer as ações de imunização no estado. Esse seminário ele acontece no auditório do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva,
espaço localizado à rua Viana Vaz, número 230, no centro de São Luís. E em relação às inscrições e à programação completa, elas estão disponíveis no site da UFMA. Lembrando que outras informações relacionadas à Universidade Federal do Maranhão podem ser acessadas a partir do site da UFMA, que é o portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Muito obrigado, Borges, pelas informações. São 8h43 agora. A gente vai finalizando o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, com algumas informações do trânsito aqui, com o mapa do Waze.com na tela aqui, para quem acompanha o YouTube ou então nosso site. Olha, o trânsito continua, olha, o trânsito continua aqui tranquilo, tá? Nas principais vias de São Luís, a gente observa aqui a Avenida dos Franceses, né? Avenida Jerônimo de Albuquerque, enfim, a área Itaquibacanga, trânsito tranquilo. A gente segue por aqui então, tá? A gente volta amanhã, Mayra Nogueira, com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Agora tem o quê? Tudo sobre Você saúde vai mental. ficar aqui com o Avançar, o programa Fala Defensoria, e ainda depois tem Manhã 106, trazendo aí... Tem tudo sobre saúde mental agora. Exatamente, agora é tudo sobre saúde mental. E depois Mayra Nogueira. Vou continuar com você, trazendo aí Manhã 106, que vem aí com muita música, informação e promoção para você participar. Fica ligado. É isso aí, Jornal Rádio Universidade volta amanhã com mais informações a partir de 7h10. Olha, tem Mayra Nogueira no FMPB também, desde 6 da manhã. A gente já começa aqui com muita música boa, claro, e depois informação. São 40 anos de Rádio Universidade, são 40 anos de talentos no ar, tá? Fique com a gente sempre e a gente volta amanhã com mais informações. Tchau, Mayra. Bom dia. Alberto, tchau, até amanhã. Vou estar com você no jornal, mas já estou aqui de volta. É isso aí.